Teremos agora a programação simultânea do 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, com o painel que traz o tema Novas Tecnologias e Ressocialização. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Agradecemos a audiência que nos acompanha via web. Portanto, para moderar os trabalhos deste painel, convidamos a advogada e professora da EDB-IDP, doutora Cristiane Damasceno. E convidamos os painelistas, coordenador de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, doutor Mauro Bittencourt. O especialista em segurança do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Dino Caprirolo. A pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Carolina Taboada. Este painel também contará, dentro de instantes, com a participação do representante da empresa Spacecom, Sr. Nathaniel Bloomfield. Em breve também fará parte deste trabalho. Portanto, para início, tem a palavra a doutora Cristiane Damasceno. Boa tarde a todos e a todas, aos nossos palestrantes, assim como aos participantes desse 7º seminário de grande importância. Agradeço em nome da Escola de Direito de Brasília. Nós temos aqui uma integração muito forte com o sistema prisional, né? O nosso núcleo de prática jurídica ele atua dentro do sistema prisional aqui do Distrito Federal. Nós temos grupos de estudos e grupos de pesquisa coordenados pelos professores do mestrado e da graduação que trabalham com segurança pública e sistema penitenciário. Então, para nós é uma honra sediar esse tipo de evento, já que esse é um dos trabalhos que nós realizamos aqui com muito orgulho. Então, exponho um pouco das atividades da faculdade e agradeço a participação de todos. Vamos começar, então, ouvindo aí a doutora Carolina, e espero que a palestra de agora seja de grande valia. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. O meu nome é Carolina, eu sou pesquisadora da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Lá eu trabalho especificamente com os temas de segurança pública e inovação em políticas públicas. Então, para falar aqui hoje, eu vou pedir, na verdade, dentro do tema desse painel, para dar um passo atrás antes, até a gente chegar nas alternativas e nas possibilidades de ressocialização, para olhar um pouco para quem está no sistema hoje. Quem são essas pessoas, quantas elas são, para a gente entender um pouco melhor do que a gente está falando, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre transparência de dados e como os dados são importantes para essa elaboração de políticas públicas. Depois eu vou falar um pouco sobre o cenário do Brasil e do mundo com relação ao encarceramento em massa, vou fazer uma pequena comparação. Depois eu vou trazer 2 conceitos que vêm sendo desenvolvidos que não trazem informações que não estivessem em pesquisas antes, mas são muito importantes por reunir essas informações como uma proposta de alternativa ao encarceramento em massa. E, por fim, eu vou falar um pouco de um caso específico, uma tecnologia que eu considero que seja uma alternativa interessante. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre formulação de políticas públicas, é fundamental falar também sobre transparência de dados. A transparência é fundamental não só por uma questão de permitir a participação da sociedade civil, a compreensão da sociedade civil sobre o que é feito, mas também porque a existência de dados abertos significa que existem dados bem organizados, dados consolidados, que podem conversar entre si dentro de diferentes departamentos que lidam dentro do sistema público com a população penitenciária, com a população carcerária. O que são dados abertos? Dado aberto não é só dado disponível num site da internet. Dado aberto é dado organizado, um dado acessível, é dado em formato manipulável. Então, se o dado está em PDF, por exemplo, a gente não consegue trabalhar com ele. Para a gente trabalhar com dado, a gente precisa de dado em formato manipulável. Isso tudo são questões importantes e questões nas quais o Brasil precisa avançar, para a gente avançar também em todo esse debate que a gente está tendo, né? Como é hoje? Hoje varia muito de estado para estado.
Então, eu sou do Rio de Janeiro, e para o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma facilidade quando a gente analisa violência, porque o Instituto de Segurança Pública publica mensalmente as estatísticas do mês anterior. Então, a gente consegue ter um acompanhamento mensal por região da cidade de como estão evoluindo os índices de criminalidade. Mas isso é uma particularidade do Rio de Janeiro. Quando a gente tenta analisar Brasil, a questão fica bem mais complicada, tanto com relação aos dados da segurança pública, quanto também com os dados do sistema penitenciário. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente desenvolveu lá na diretoria, que é o DataCrime, que é um esforço nesse sentido, tanto no sentido de evidenciar buracos nos dados, quanto no sentido de tentar fazer os dados, permitir que as pessoas observem os dados de forma mais integrada, que é o DataCrime. Por que eu falei tudo isso? Além dos motivos que eu já disse. Porque os dados do DataCrime são os dados públicos nacionais mais recentes. Isso significa, por exemplo, que na nossa aba de cárcere, a gente tem dados de 2014. E desses dados, que foi o último Infopem publicado, a última informação nacional. Desses dados de 2014, os que estão ali através do Infopem, a gente tem sempre que chamar a atenção para o fato de que eles não incluem os dados da população carcerária de São Paulo. São Paulo não entrou nesse Infopem, porque os dados, eu não sei qual foi o motivo, eu sei que a população de São Paulo não está presente lá. E São Paulo tem, de longe, a maior população carcerária do país. Então, todas as estatísticas que a gente vai ver, que eu vou mostrar agora, com relação à população carcerária, precisam sempre ser acompanhadas dessa pequena observação que a gente não tem essa informação sobre São Paulo. Eu convido todo mundo a entrar depois lá no DataCrime. O DataCrime, a gente reúne nele 4 fontes diferentes de dados públicos. O Departamento Nacional de Penitenciárias, através do Infopem 2014, o IBGE, que é da onde a gente tira as projeções populacionais para poder calcular as taxas, o Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é uma compilação feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados obtidos através de lei de acesso à informação. Esses dados também são difíceis de trabalhar, porque alguns estados variam de um ano para o outro se os dados são colocados, divulgados em ocorrências ou em vítimas, por exemplo. Essa é uma questão que dificulta a análise, às vezes os números mudam. Só mais um detalhe sobre essa divulgação de dados. Então, para começar a falar sobre isso, vamos ver como funciona um pouco essa relação da população carcerária e violência no Brasil. Essa é a série histórica. O vermelho é o acumulado é a nossa população carcerária e o vermelho é o número de vagas. Então, o que a gente vê é que, nesse período, apesar do número de vagas no sistema ter dobrado, a nossa população carcerária praticamente triplicou. Ou seja, mesmo a gente construindo muito presídio, mesmo a gente dobrando o número de vagas, a gente triplicou o número de pessoas no sistema. E essa é a curva de homicídios através dos números do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Então, vamos ver o que acontece com ela nesse mesmo período. A gente triplica a população carcerária e a gente continua com a curva de homicídios crescente. O que eu queria chamar a atenção aqui? O total de homicídios no país, ano a ano, é o acumulado dessas duas cores, né? Essa parte em azul são só as mortes por arma de fogo. São só os assassinatos, os homicídios cometidos através de uma arma de fogo. Dá para ver que as outras formas, né, elas se mantiveram mais ou menos estáveis ao longo do tempo. Essa parte, a parte vermelha do gráfico, ela não muda tanto. É a parte azul que gera mudança. Então, apesar de não ter a ver exatamente com o que a gente está falando aqui, é fundamental para lidar com a violência letal no Brasil que a gente fale sobre controle de armas, porque é isso que faz os números estarem sempre subindo. Aí, a gente pode olhar para esses dois gráficos e pensar, bom, tudo bem, mas talvez, então, essa curva fosse ainda maior se a gente não tivesse triplicado o encarceramento. Vamos ver, então, quem está preso. 63% das mulheres no sistema, em 2014, estavam presas por tráfico de drogas. Entre os homens, 25%. Aqui, para a gente olhar para essa informação,
é fundamental que a gente fuja um pouco do estigma que toda pessoa no sistema por tráfico de drogas é um criminoso violento e é um grande traficante, e que venha na nossa cabeça aquela imagem de um traficante com um fuzil na mão e mascarado. Não são essas pessoas, aquele 63% e esse 25%. As pessoas que jogam esse número para esse tamanho são pessoas que estavam transportando pequenas quantidades de drogas, normalmente até o consumidor final, ou usuários. São essas pessoas que enchem esse sistema. Pessoas que não necessariamente têm qualquer tendência à violência. E são essas pessoas que explodem o sistema. A lei de drogas, ela tinha o propósito de ajudar nesse processo, justamente descriminalizando o usuário. Só que a lei de drogas não conseguiu chegar numa quantidade estipulada do que separaria um usuário de um pequeno traficante. O que isso significa? Que ela teve o efeito contrário. Antes da lei de drogas, as pessoas presas por tráfico de drogas eram, se não me engano, 9% do sistema. Hoje elas são 25%. Então, a gente precisa muito rediscutir a presença dessas pessoas no sistema, justamente porque elas são, em sua maioria, pessoas não violentas. Isso é especialmente cruel com as mulheres, esse dado. As mulheres que estão ali na sua maioria, aí sim, a grandíssima maioria delas estavam transportando pequenas quantidades. E, para essas mulheres, a entrada no sistema gera um impacto maior ainda para a sociedade, porque a saída de uma mulher com filhos de casa gera uma desestabilização gigantesca, uma fragilidade muito grande, que pode se refletir lá na frente numa fragilidade que faz um jovem entrar para o crime também. Eu sempre conto aqui uma história. Eu ouvi há pouco tempo uma juíza do Rio de Janeiro falando sobre como eram as visitas delas aos presídios masculinos e femininos. E aí ela diz que ela entrava nos presídios masculinos e aí que os presos vinham todos falar com ela: poxa, doutora, pode ver meu processo, acho que já tem a progressão, vê lá para mim como está, já pedi, não tive resposta. Era esse o papo. Ela entrava nos presídios femininos e todas as presas vinham falar com ela: doutora, cadê meu filho? Quem está com os meus filhos? Como estão meus filhos? Eu não sei de nada, eu não sei onde eles estão. Não sei se eles estão na rua, não sei se eles estão em teto. Então, isso é muito sério para o nosso ciclo de violência. É o abandono gerado por isso aqui. Mas, mais do que isso, essa é a população carcerária no Brasil aguardando julgamento. Em 2014, eram 41% do sistema. Isso significa mais ou menos... não vou fazer essa conta, porque eu provavelmente vou errar. Mas eu fiz antes uma segunda conta, que é... Normalmente, trabalha-se com a estimativa de que 1/3 dos processos geram inocentes, né? Chegam como conclusão de que o acusado é inocente. Extrapolando esses dados, o total da população, os presos provisórios e essa estimativa de 1/3, isso significa que, em 2014, a gente tinha no sistema por volta de 80 mil inocentes. 80 mil pessoas que foram inseridas no sistema carcerário, todo mundo aqui sabe como é. Hoje de manhã, a doutora Thais mostrou para a gente um retrato muito real do que é o sistema. 80 mil inocentes estavam aqui, sem nem falar sobre esses criminosos não violentos, que eram justamente a questão que eu estava trazendo antes. Mais do que isso, só 15% dos homicídios no Brasil chegam ao final da fase de investigação com um nome de autor. Isso não significa nem que 15% das pessoas que cometem homicídios no Brasil vão para a cadeia. Não. Isso significa que 15% das investigações chegam ao nome de um autor. Ou seja, quando a gente volta para cá, todos esses números começam a conversar um pouco mais. Uma população que explode, uma violência letal que não cai, um encarceramento que, basicamente, coloca pessoas relacionadas ao tráfico de drogas na cadeia. A gente não está aprendendo os criminosos mais violentos, principalmente. E isso é uma coisa importante para se pensar. O Brasil precisa investir em investigação. Vamos olhar, então, para os Estados Unidos. Eu queria fazer um esclarecimento antes. Eu não gosto muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos, nem com a Austrália, nem com nenhum país
com outros níveis de renda e de desenvolvimento. Por que eu vou fazer isso? Por alguns motivos. Esses são países que já fizeram uma opção pelo encarceramento em massa e já voltaram atrás. Eles já voltaram atrás politicamente, no discurso, já voltaram atrás na teoria, e eles agora estão começando a construir essa prática. Então, esse é um paralelo importante. Que gera um segundo paralelo que é bem prático. São eles que produzem os dados relacionados a alternativas ao encarceramento, porque são justamente eles que estão fazendo isso. Então, é por essas razões que eu vou me permitir mostrar os gráficos que vêm a seguir aqui, e porque é a partir de lá que estão saindo as pesquisas quantitativas sobre os resultados dessas políticas de redução de encarceramento e de penas alternativas. Essa é a taxa de homicídios nos Estados Unidos. Vocês veem que ela tem uma queda brusca ali, mas registrem o tamanho dessa queda. Essa é a taxa de encarceramento nos Estados Unidos. Não é proporcional, não é eficiente. Agora vamos olhar a Austrália. Essas são as taxas de crimes na Austrália. Roubo, está até com um título ruim aqui, porque roubo não é um crime violento necessariamente, mas, enfim. A gente tem uma queda grande ali nos roubos, mas o que importa mesmo são os crimes contra a vida. O homicídio está aqui, tem uma queda, é um nível bem pequeno, mas que tem uma pequena queda, e a agressão sexual se mantendo mais ou menos no mesmo nível. E essa é a taxa de encarceramento, a população carcerária na Austrália. Mais uma vez, os números não parecem mostrar o encarceramento em massa como uma política eficiente. Bom, como esses países começaram a pensar... Vamos lá. Como esses países começaram a pensar em alternativas? Eles cunharam um termo, que eu não traduzi porque eu não conheço uma boa tradução, mas ele não é importante. O que importa nele é o conceito. Ele começa a estudar justamente alternativas mais eficientes, tanto economicamente quanto com relação a resultados de reincidência e não entrada no sistema, para buscar essas questões, para buscar, né, essa política mais eficiente. E o que eles veem, basicamente, é o seguinte: o encarceramento tem um efeito criminogênico. O que isso significa? Isso significa que, para a pessoa que entra no sistema, quando ela sai, é muito difícil ter uma vida diferente. É muito difícil ter oportunidade. Pelo estigma, pelos contatos que, no caso do Brasil, ela é obrigada a fazer dentro da cadeia, pelo contato que ela passa a ter fora da cadeia. Todas essas questões geram, na comunidade, também, um efeito criminogênico. A taxa de reincidência é importante aqui. A desestabilização de renda em estruturas familiares é fundamental. O que eles começam a ver é que é muito mais eficiente, em números, em termos de combate à violência, você criar uma base de proteção social forte do que encarcerar as pessoas. E a progressão insustentável de gastos com presídios é o que vence o debate político. Independente de todas essas questões, o que ganha o debate político é mostrar, olha, isso é quanto custa a expansão do nosso sistema carcerário e a manutenção hoje. E isso aqui é quanto custam as alternativas que têm resultados ainda melhores, ou resultados bons, que já é muito melhor do que eles conseguiram com o encarceramento. É isso que vem esse debate nos Estados Unidos, é isso que faz os estados começarem a adotar essas políticas. Isso é baseado, em grande parte, num segundo conceito que é muito interessante, que é o conceito dos $1 Million Blocks. O que são isso? Essa imagem é de uma outra pesquisa da diretoria, que é o Geografia do Encarceramento. E, basicamente, o que eles fazem é o seguinte cálculo. Eles pegam a residência de origem de cada preso e eles calculam o gasto com aquele preso como um gasto em política pública no lugar de onde ele saiu. E aí, alguns bairros explodem como se eles tivessem muito investimento público. E quando você vai ver, são justamente os bairros que mais precisam de apoio. São os bairros que mais têm situação de fragilidade. O que eles veem é justamente isso. O investimento público está sendo direcionado para o sistema carcerário, e não para manter as pessoas encarceradas, no caso, e não na comunidade, que é o que poderia gerar, em primeiro lugar, que as pessoas não cometessem nenhum crime. Então, no caso do Rio de Janeiro, e a gente consegue ver isso nessa outra... Ai, não sei onde está a outra pesquisa, vai aparecer aqui o slide.
é que o bairro de Bangu, no Rio, é o bairro que, em números absolutos, tem... Essa pesquisa foi feita com dados entre janeiro e julho de 2015, tá? Esse período é importante. Dentro desse período de tempo, a população, o bairro que tem mais pessoas entrando no sistema, que tinham como residência Bangu, é Bangu, moravam em Bangu, né, no momento em que entraram no sistema, e é também o bairro para onde as pessoas mais retornam. A gente tem claramente um $1 million block nesse caso. Ele está fazendo isso sozinho, gente. A gente tem também, contribuindo para isso, a pesquisa... O que eu estou fazendo de errado? Ah, é para aí que tem que fazer? Ah, bom, está explicado, estou fazendo para a tela. Uma pesquisa que mostra que cada ano preso aumenta em 5,6% a taxa de reincidência. Essa pesquisa, de novo, não é feita com dados de população brasileira, nem com reincidência no Brasil, mas, como já deu para ver, existem alguns paralelos que a gente consegue fazer. Esse é outra pesquisa da DAP, o Denúncia Crime e Castigo, que tenta mais uma vez identificar essas regiões de origem do preso, o local onde o crime foi cometido e para onde eles retornam no final. De novo, são sempre os mesmos bairros que aparecem chamando a atenção. Eu vou olhar minhas anotações, que eu estou com a sensação que eu esqueci alguma coisa que eu queria muito falar. Bom, eu lembrei. O que eu queria muito falar é essa perspectiva de olhar, que parece muito óbvia, quer dizer que é muito mais eficiente evitar que uma pessoa cometa um crime do que encarcerar uma pessoa que cometeu um crime para a redução da violência, pode ser uma grande novidade, nem é, na verdade, na área de segurança, mas é exatamente o que está sendo feito na saúde, por exemplo, já há vários anos que a ideia na saúde, no mundo inteiro, é prevenir doenças ao invés de tentar tratar doenças. A conclusão é que é mais barato, é melhor para o paciente, é melhor para o sistema, é melhor para todo mundo prevenir que a doença aconteça do que tratar a doença. É mais barato fazer campanha anti-fumo do que tratar pessoas para câncer de pulmão. A lógica aqui é bem parecida. É mostrar, basicamente, que políticas como, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, apoio a famílias com mães solteiras, tratamento de usuário de álcool e drogas, monitoramento de crianças, monitoramento é uma palavra horrível, acompanhamento de crianças com familiares dentro do sistema, acompanhamento de crianças com desempenho escolar tendo quedas, acompanhamento de crianças e adolescentes abandonando a escola. Todos esses são fatores que, se olhados e cuidados, vão ter um efeito muito grande na redução. Por fim, eu vou lembrar aqui 3 situações que estão no âmbito da Operação Lava Jato, que está na vida de todo mundo há tanto tempo, para pensar um pouco sobre essas alternativas ao encarceramento em regime fechado, que são justamente o monitoramento em regime aberto, através de dispositivos de monitoramento, a prisão domiciliar que foi dada para a Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, porque ela tem filhos pequenos, e agora, essa semana, a prisão domiciliar da Andréia Neves, por não ser considerada uma ameaça. Essas 3 situações têm 2 coisas em comum. A primeira é que a sociedade ficou absolutamente revoltada, e a segunda é que elas são mecanismos muito mais eficientes de tratar a violência. Você impede que a pessoa entre no sistema, principalmente no caso de mães com filhos pequenos, isso é fundamental no rompimento de um ciclo de abandono. Eu acho que isso seria muito importante também como adoção quando a gente pensa no feminicídio. Se a gente olha para a violência contra a mulher, é muito comum hoje a situação em que, no momento em que a mulher é assassinada, já existem denúncias de agressão, já existem medidas que exigem o afastamento, só que você não tem como monitorar. É uma situação muito difícil, não tem como colocar um policial atrás do agressor, né, para garantir que ele não chegue perto dessa mulher. Se é uma agressão comprovada, se é uma agressão que foi, que o juiz aceitou o pedido de afastamento,
Você pode, com isso, e isso é importante, a geração mais recente de dispositivos de monitoramento eletrônico permitem, inclusive, que o oficial de condicional estabeleça algumas questões, como horário de estar em casa, horário de levar de entrada e saída da escola para a mãe poder continuar levando e tirando os filhos da escola. O horário, por exemplo, que essa mulher que está sendo ameaçada chega e sai do trabalho dela, para o homem não poder seguir a mulher, no caso de violência doméstica. Todas essas questões hoje permitem que a gente tire os criminosos não violentos do sistema, porque a entrada dessas pessoas no sistema já é uma condenação. E, por fim, eu queria só... Como é que está meu tempo aí? Ih, passei um pouquinho, desculpa. Questionamentos, né? Eu acho que a gente sempre tem que questionar e pensar sobre políticas públicas, principalmente as que teriam um impacto tão grande. É difícil olhar para esse tipo de dispositivo e não pensar num panóptico, não pensar numa prisão Foucaultiana de um olho que tudo vê, não pensar num mundo orwelliano de acompanhamento permanente. Tudo isso são questões que têm que ser muito debatidas, mas a minha opinião é que, considerando o que o sistema carcerário hoje faz com os criminosos não violentos e com as pessoas que estão entrando no sistema pela primeira vez, é uma alternativa que a gente devia considerar seriamente. Obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Eu acho que ela trouxe de forma bem... Desculpa, eu agradeço o elogio, mas eu não sou doutora, eu sou mestre. Carolina, então. Obrigada, porque você trouxe com muita propriedade coisas que a gente vem trabalhando aqui na escola com o sistema prisional, especialmente o feminino, né? A gente atende aqui mulheres encarceradas e a gente tem visto que o quadro é realmente esse, o tráfico de drogas. 80% das mulheres presas hoje aqui no nosso presídio, que são 702 mulheres, segundo os dados de sexta-feira. Nós temos aí 80% com drogas, realmente, e a questão muito é isso mesmo. É o marido, é o irmão, foi tentar visitar no presídio masculino e estava ali com um pouquinho de droga porque ele estava sendo ameaçado e não passou pela audiência de custódia do jeito que a gente gostaria, que era com a prisão domiciliar, porque 80% das nossas mulheres hoje no Distrito Federal também têm filhos. Tá? Então, a gente tem casos aqui, como o caso da Sueli Franco, por exemplo, que ela tem 14 filhos. E a nossa realidade aqui ela é mais cruel para as mulheres, eu acho que... À vontade. Porque elas têm perdido essas crianças. Tá? Então, o nosso juiz da Vara da Infância e da Juventude ele tem destituído o poder familiar. Então, por mais que a gente se esmere aqui na escola, porque a gente trabalha com esse público também, nós temos perdido algumas ações. E muitas dessas mulheres já não podem mais ter filhos. Então, eu reputo isso uma pena de caráter perpétuo. Então, o caso da Sueli Franco, por exemplo, ela já perdeu 7 dos 14 filhos, porque os outros são maiores hoje. Então, a realidade, com relação à mulher, ela é muito mais grave, penso eu, Carol, do que para o homem. No Rio de Janeiro, a escola tem 2 grandes projetos. Um foi do monitoramento nas 5 regiões de presídios femininos, e a gente teve uma experiência maravilhosa no Rio de Janeiro, porque o juiz da Vara da Infância e da Juventude lá, ele procura a família extensa da criança até as últimas possibilidades antes de destituir o poder familiar dessa mulher. Ele ganhou até um prêmio Inovari por conta dos projetos Apadrinhar-se, que ele tem lá no Rio de Janeiro, e a gente vê como isso tem surtido efeito. Então, dentro da unidade materno-infantil, a quantidade de crianças com mães é pequena, o juiz atende as presas dentro do presídio, ele reconhece a paternidade, pedindo para o pai sair do complexo de Gernició, que é ali perto do Talavera Bruce, que é o presídio feminino, e reconhece a paternidade lá. Então, isso já muda muita coisa. Então, a gente vê que a gente tem alguns exemplos ruins, mas a gente também tem alguns exemplos bons, que deveriam ser levados em conta para a gente instituir políticas públicas talvez mais eficientes. É isso. Eu vou convidar os outros palestrantes para tomarem assento aqui conosco e vamos continuar com a fala do Mauro, ou doutor Mauro. Então, toma assento conosco. Dino, Nathaniel, se quiser vir para cá. Então, fiquem à vontade. O Mauro vai primeiro, aí depois você. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui hoje representando a administração penitenciária e falando um pouco sobre segurança e reintegração social.
Em São Paulo, junto da administração penitenciária, nós temos hoje uma coordenadoria que trata só desses assuntos de reintegração social dentro de todo o sistema prisional. Hoje, só fazendo uma complementação, somos mais de 236 mil presos, e dentro destes números que a professora apresentou, 73% das mulheres estão encarceradas por crimes relacionados a drogas e 34% dos homens também. O que significa que o crime relacionado ao uso de entorpecente passou, historicamente, o crime patrimonial hoje dentro do sistema prisional. E, dentro dessa nossa coordenadoria, nós trabalhamos 4 grandes programas, que são os programas de penas e medidas alternativas, o programa de alternativas penais, em específico as penas de prestação de serviços à comunidade. Hoje nós estamos em 68 unidades de penas e medidas alternativas e 22 centrais de alternativas penais, que são unidades que nós montamos juntos das audiências de custódia. Então, a pessoa que passou pela audiência de custódia e que não ficou preso, ela tem a oportunidade de passar por esse atendimento da Central de Alternativas Penais, aonde essa central ela vai tentar ajudar, ela vai tentar fazer alguma coisa para aquela pessoa que está, sim, num nível de carência social, num nível de debilidade social, no sentido de poder trazer algum ganho, trazer alguma ajuda, no sentido de poder fazer encaminhamentos, não só para a rede pública, mas para a rede de atendimentos. Temos também a central, o programa de atenção ao egresso e família, onde nós prestamos atendimento àquelas pessoas que estão saindo do sistema prisional, aos egressos, e também aos familiares daquelas pessoas que estão presas e familiares de egressos, porque entendemos que a família ela tem que ser fortificada, ela tem que ser fortalecida, porque cerca de 95% das pessoas que saem dos presídios hoje em São Paulo, o primeiro apoio é a família. Então, a família também ela tem que estar presente, ela tem que ser fortalecida no sentido de que ela possa amparar, ela possa receber essas pessoas que estão saindo hoje dos presídios. Ações de reintegração social é um outro programa que nós desenvolvemos, e este aqui, em específico, nós trabalhamos dentro das unidades prisionais, junto com os técnicos, assistentes sociais, psicólogos e outras pessoas que compõem as equipes técnicas dentro das unidades, no intuito de desenvolver programas, desenvolver projetos e ações de referências técnicas e monitoramento de políticas públicas. E aí nós estamos divididos em 5 células, que são 5 centros regionalizados, tendo em vista o tamanho do Estado, que fazem esse atendimento aos técnicos dentro dos presídios, que dão apoio aos técnicos dentro dos presídios, e também um centro de políticas específicas sediado na capital, onde este centro é o responsável por traçar a política pública a todos os outros grupos vulneráveis dentro do sistema prisional. Paramos de pensar sistema prisional apenas como homem e mulher. Hoje nós pensamos o sistema prisional como homem, como mulher, como idoso, com etnia, população LGBT, enfim, todos os segmentos que envolvem o sistema prisional, e foi daqui que saiu a primeira resolução trans, falando sobre os transgêneros dentro do sistema prisional, e que foi seguida por outros estados, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. E temos aí um departamento ou um grupo que trabalha apenas com a capacitação e empregabilidade, e aí o foco são aquelas pessoas que estão no semiaberto. Trabalhamos também com o regime fechado, mas também focamos, e principalmente focamos as pessoas que já estão na semiliberdade, aquelas pessoas que, se forem capacitadas, elas já vão poder ser oferecidas ao mercado de trabalho, aquelas pessoas que já podem sair dia a dia do presídio para trabalhar, e aquelas pessoas que, tão logo sair, já vão precisar dessa profissão ou vão precisar deste trabalho. E aí nós trabalhamos principalmente com cursos profissionalizantes e empregabilidade. E é dentro desse grupo que hoje nós temos feito o que chamamos de Jornada da Cidadania e Empregabilidade, que foi uma ação bastante exitosa, está sendo uma ação bastante exitosa dentro das unidades prisionais de São Paulo, onde nós pegamos um dia, onde nós focamos em um dia e abrimos a unidade prisional para todas as pessoas, para todos os parceiros que quiserem vir nos ajudar a sanar alguma das deficiências que nós temos ou que
quiserem vir para ajudar a população carcerária dentro das suas demandas. Então, as jornadas elas estão acontecendo hoje, todos os dias, né, porque nós já estamos na 3ª edição dessa jornada, então, toda semana tem 2, 3, 4 acontecendo. Nas unidades de semiaberto, elas têm que acontecer 2 vezes por ano, e nas unidades de regime fechado, 1 vez por ano. E, para administrar tudo isso e para agilizar este processo todo, nós começamos a desenvolver alguns bancos de dados, bancos esses que nos facilitam os acessos, que nos facilitam o trabalho no dia a dia. Começando pelo Grupo de Ações de Reintegração Social, nós implantamos o que chamamos de PARES, Prontuário Eletrônico de Ações de Reintegração Social, que é uma ferramenta integrada aí ao Sistema de Gestão Penitenciário, ao GPEM. São Paulo ela já tem um banco de dados sobre os presos, já tem um banco de dados que faz lá toda a parte penal, que faz toda a parte de atendimento dos advogados, que gerencia todo o processo de pena, que nos dá online quando que a pessoa vai ter lapso, para que tipo de benefício que ela pode pedir. Nós já temos esse sistema implantado há mais ou menos uns 10 anos. E, junto a esse sistema, ou nesse sistema, nós estamos acoplando outros módulos que vão nos facilitar e que nos facilitam o gerenciamento das ações que são feitas a esta pessoa presa. Começando, então, por esse módulo de reintegração, aonde nós vamos conseguir lançar todas as ações de reintegração que são realizadas para o indivíduo preso desde o primeiro dia que ele entra na unidade prisional. Então, nós temos lá um campo para cadastrar a pessoa, o nome de quem está cadastrando, a unidade por onde essa pessoa entrou, e temos também, dentro desse sistema, quais são os tipos de ações que nós estamos fazendo para esse preso. Então, ou seja, nós estamos criando aí o que chamamos de prontuário criminológico eletrônico. Até então, antes da implantação desse sistema, o prontuário era de papel, lançava-se ali no computador localmente as informações, imprimia, colocava no prontuário, toda vez que esse preso movimenta, o papel tem que movimentar também. Agora, não, a partir da implantação do PARES, todas as ações, e isso já virou uma resolução do secretário, que, a partir de, então, dessa implantação, todas estas ações elas devem e serão lançadas dentro desse sistema. Então, o preso ele precisou fazer uma consulta, vai ser lançado. Ele foi atendido pelo psicólogo, lança. Ele está participando de um grupo terapêutico, lança. Ele está participando de um projeto, é tudo lançado. Então, nós vamos criando um histórico de toda a execução da pena, não só na parte penal, não só na parte jurídica, mas também na questão criminológica, mas também nesse acompanhamento da execução da pena. É como se fosse, discutíamos isso anteriormente, uma CTC online, só que sem os pareceres finais, sem aquelas conclusões que a CTC deve trazer. Mas todas as informações da individualização da pena deste preso, elas estarão lançadas aí nesse prontuário online, nesse PARES, onde ele vai acoplar-se também às informações do GPEM. E um conversa com o outro. Então, os programas que nós estamos implantando agora, todos eles se conversam. E este é um dos grandes ganhos dessa implantação e desse programa. Isso, hoje, trabalhado dentro das unidades prisionais. Já está no ar, já está implantado, e, para que nós possamos acompanhar também a linguagem tecnológica, nós conseguimos um parceiro, lá em São Paulo, apoiado pela Porto Seguro, que nos fez a doação de 2 computadores por unidade prisional, para que possa ser implantado em todas as unidades prisionais que não tivessem a tecnologia ainda, esse sistema. E esse parceiro, através do Instituto, ele vai também monitorar, ele vai fazer também pesquisas em cima disso, para saber qual que é o impacto que essa ferramenta ela está trazendo no dia a dia do trabalho dos técnicos dentro das unidades prisionais. Um outro programa... Opa, passou. Um outro programa que nós temos em São Paulo, e esse já está implantado há cerca de
desde 2009, na verdade, é que, quando o Conselho Nacional de Justiça lançou aquele programa Começar de Novo, em São Paulo nós criamos o programa Proegresso. O que é o Proegresso? É um decreto, é uma lei que diz que toda vez que o empregador, toda vez que o Estado, o agente público, for fazer um contrato, uma licitação, ele pode exigir que, naquela licitação, para a mão de obra contratada, tenha 5% de egresso no seu quadro. E como isso funciona? Quando nós começamos a montar este programa Proegresso, nós pensamos numa ferramenta também que pudesse facilitar este contrato e que pudesse também facilitar a vida do preso ou do egresso na hora de acessar essa ferramenta. Então, ele foi criado, lá em São Paulo já existia um banco de dados, já existia um programa que era o Emprega São Paulo, onde a pessoa que precisa do emprego, ela vai lá e se cadastra, e o empregador que precisa do empregado, ele vai lá e cadastra a vaga, o banco cruza este perfil uma vez por dia e dispara os convites, os e-mails para essa pessoa que tem o perfil adequado à vaga. Nós criamos igualzinho, só que por egresso. Hoje, quase todos os presos que estão saindo do sistema prisional, existe uma determinação, uma resolução do secretário da pasta, que eles devem ser lançados no programa Proegresso. Mas ele pode acessar, ou a família dele também pode acessar o banco de dados, pode acessar o programa, onde ele pode se cadastrar. E aí, no programa, ele vai colocar lá o perfil, os dados dele, o endereço, toda aquela questão de onde mora, e também o perfil profissional, para que possa ser cruzado a vaga, para que possa ser cruzado o tipo de serviço que o empregador necessita com o tipo de serviço que o prestador pode prestar ali para a empresa. Qual o resultado efetivo disso? Hoje, desde a sua criação, nós temos que já foi empregado por esse banco de dados mais de 1.500 pessoas. Em se tratando de um universo grande, como é a população carcerária de São Paulo, é um pouco, ou é pequeno, pode-se dizer que é pequeno. Mas nós tivemos um problema que, quando nós começamos a lançar, mesmo quando o empregador começou a lançar os dados da empresa ali, mesmo isso não ficando disponível online, mesmo isso não sendo acessado por ninguém, porque ele tem toda a parte de sigilo preservada, muitos empregadores não queriam fazer esse lançamento. Então, alguns acabavam informando diretamente às centrais de atendimento ao egresso o número de vagas, e aí nós acabávamos usando também um outro programa, um outro banco de dados que nós temos, que são os bancos que são utilizados hoje dentro das centrais de atendimento ao egresso. Porém, ele está em funcionamento, ele é acessável, pode-se depois entrar no Emprega São Paulo. Entrando no site do Emprega São Paulo, vai achar a abinha lá do Proegresso, e nós temos como fazer esse cadastramento online, e isso tem também gerado bons frutos. São poucos, mas são bons frutos. Departamento de Alternativas Penais. Sim, falei lá no começo que nós também trabalhamos com as alternativas penais, né? Principalmente as penas restritivas de direito, as penas de prestação de serviço à comunidade. Estamos em fase final de teste de um banco de dados que, na verdade, já é uma migração, porque nós já tínhamos um banco de dados no Departamento de Penas que funcionava aí já há mais de 10 anos, porém ficou inchado, porém, depois que atingimos mais de 100.000 pessoas cadastradas, esse banco ele começou a dar problema, e aí nós resolvemos migrar também para uma nova tecnologia, para uma nova linguagem, onde nós estamos terminando de testar agora esse banco de dados de penas alternativas. Esse banco ele praticamente administra toda a execução da prestação de serviço à comunidade, toda a execução das penas alternativas lá em São Paulo. Então, nós estamos migrando toda aquela plataforma para esta linguagem nova. Então, você tem o campo para cadastramento, você tem o campo para qual é o tipo de pena, o endereço do usuário,
a carga horária, e aí, conforme você vai fazendo os lançamentos, ele já vai fazendo todo este abatimento da carga horária. Você tem o perfil desse usuário, e isso, dentro do trabalho de penas alternativas, também é muito importante você ter esse perfil, porque hoje, dentro destas nossas centrais, são 68 centrais, né, de penas alternativas, nós temos que a grande maioria dela não trabalha só com aquela questão da administração da pena, de saber se está cumprindo ou não, mas trabalha também com a busca de outros parceiros ou de parcerias para que nós possamos tratar ou que nós possamos ajudar a pessoa naquilo que o levou ao cometimento do crime. Um exemplo, nós temos, em alguns lugares lá em São Paulo, um programa que trabalha com pais agressores. Lá em São Paulo, nós temos a única central, ou a primeira central do Brasil, de penas alternativas exclusivamente para a mulher, que nós chamamos de Central da Mulher. Esta central, desde a sua criação, ela trabalha com 10 parceiros. Ela tem lá, no seu escopo de criação, manter pelo menos 10 tipos de parcerias para atender estas outras demandas que nós falamos, que são demandas trazidas por esses usuários. Drogas, álcool, agressividade, enfim, uma série de situações. E também essa Central da Mulher, ela também tem um grupo terapêutico sobre pais agressores, que trabalha também com essa temática, além de empregabilidade e uma série de outras questões. Agora nós estamos iniciando também um trabalho com transgêneros e travestis dentro da Central da Mulher também. E aí, esse banco de dados, então, ele tem esse viés de fazer toda essa administração. E, mais do que isso, o banco de dados novo, agora, nós já tínhamos esse acesso dentro do Fórum da Barra Funda aos juízes e promotores. Agora, todos os juízes do Estado, todos os promotores do Estado, que são parceiros nossos na montagem desta central de penas e medidas alternativas, os defensores, todos eles poderão ter acesso à execução da pena. Então, evita-se aquele trâmite de papel que manda o ofício para lá para saber se cumpriu, aí responde o ofício aqui. A instituição também vai ter um campo onde ela vai poder acessar e vai poder informar o dia a dia daquele usuário, o dia a dia daquele apenado, enfim. O juiz encaminhou para a central, ele vai ter lá no cartório dele uma senha, onde o cartorário pode acessar online todo o processo de execução daquela pessoa que ele encaminhou lá para o cumprimento da alternativa penal. Então, aí esse banco ele já está em fase de teste, ele já está terminado, né? Só estamos fazendo alguns ajustes em algumas telas, e ele traz, então, como eu disse, todas essas informações. E também, finalmente, não finalmente ainda, mas também nós estamos agora em fase de desenvolvimento. Esse banco aí já está com quase 80% desenvolvido, que é o banco de dados para o atendimento ao egresso. Nós já tínhamos aí uma ferramenta muito simples, que é usada dentro das nossas centrais, e agora nós estamos criando esse banco que vai integrar também essa plataforma do GPEM, aonde nós vamos conseguir fazer a administração de tudo o que é feito para aquela pessoa egressa do sistema, desde o seu atendimento inicial, lá na unidade de atendimento, até o encaminhamento ao cumprimento das demandas, e aí as demandas são as mais variadas possíveis, né? As principais demandas hoje do egresso são a empregabilidade e a escolaridade. Essas são as duas principais demandas. Primeiro, o emprego, né? E aí a formação. O que vale destacar em tudo isso, né? Aqui é o ARPEN, vou falar depois. O que vale destacar em tudo isso? É que está tudo integrado. Então, a partir do momento que o egresso chegar lá na minha central, a hora que esse aqui já estiver online, estiver ao ar, eu não vou precisar nem sequer fazer a qualificativa daquele egresso, porque este banco ele já conversa com aquele primeiro banco do Pares. Então, o meu técnico ele senta ali na frente do egresso, ele abre a tela, ele já vai saber tudo o que aconteceu com aquela pessoa durante todo o seu processo de cumprimento de pena. Então, ele vai saber quantas vezes ele foi atendido, ele vai saber se ele teve visita, se ele não teve, quem são estas visitas. Importante também que aqui, quando nós falamos de egresso, estamos falando de egresso e família.
E também atendemos muitos familiares com muitas demandas de visitação, demandas de documento, demandas de escolarização, demandas de empregabilidade, enfim, as mais variadas. Né? O índice de vulnerabilidade social, muitas vezes, da família de quem foi preso é igual àquele que foi preso. Né? Então, ela precisa ser atendida. E tudo isso vai conversar. Todos eles se conversam. Em penas alternativas, é interessante também, quando eu falei, e quando eu disse da SEAPES, que, às vezes, a pessoa não precisou nem ir presa, ela já vai estar figurando no meu banco de dados. Porque, se ele passou pela audiência de custódia, ele não foi preso, ele vai responder em liberdade. Ele passou pelo atendimento da SEAPES, nós já vamos formar um cadastro nele ali na SEAPES. Suponhamos que depois ele venha a ser condenado e vá cumprir uma pena alternativa. Eu já vou ter esse cadastro conversando com aquele meu banco de penas alternativas. Então, acho que o grande ganho nisso tudo é essa conversação que estes bancos estão fazendo, que esses bancos irão fazer. Temos também hoje em uso, lá em São Paulo, uma parceria que nós fizemos com a Arpen, onde nós estamos usando esse banco de dados deles, na verdade, né, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, né? Essa associação ela congrega esses cartórios de registros e nós temos acesso a esse banco. Hoje, eles possuem uma base, aliás, o ano passado, quando nós fizemos o convênio, eles possuem uma base de mais de 45 milhões de pessoas cadastradas. Então, hoje, se eu quiser tirar certidão de nascimento, certidão de casamento, óbito, registro civil, enfim, os mais variados tipos, eu já faço isso online, de qualquer unidade de atendimento de reintegração social, ou seja, de penas, ou seja, de egresso, ou de qualquer unidade prisional lá do Estado de São Paulo. Nós temos duas pessoas que possuem a assinatura eletrônica e que estão habilitadas pelo convênio a acessar esse banco. E aí, isso já é o primeiro passo, um dos primeiros passos para nós fazermos regularização de qualquer tipo de documento. Por quê? Porque em São Paulo nós temos uma parceria com a Receita Federal, onde, com a posse da cópia de um registro, por exemplo, de nascimento do preso, que eu consigo agora tirar aqui no site da Arpen, no banco de dados da Arpen, eu consigo emitir o CPF dessa pessoa. Manda-se o ofício, assinado pelo diretor da unidade, a Receita ela vai emitir o CPF. Assim, então, nós estamos conseguindo fechar este círculo de retiradas de documentos, que é o primeiro passo para que a pessoa adquira a cidadania ao sair da unidade prisional. E isso é feito não só dentro, como fora também nas unidades de penas alternativas e de egressos lá de São Paulo. E, finalmente, que aí é o nosso próximo passo, que é a menina dos olhos nosso da reintegração esse ano, nós estamos desenvolvendo um projeto para criar o Guia do Egresso em aplicativo. Hoje não, né? Desde 2012, se eu não me engano, nós temos em São Paulo o que chamamos de Guia do Egresso. É um guia igual ao Guia do Estudante, onde a pessoa pode se servir de endereços e de serviços que ele pode buscar ao sair da unidade prisional. Esse guia ele é entregue quando a pessoa sai da unidade prisional, agora ele já está praticamente esgotado, mas ele está também em PDF no nosso site. E agora a ideia é migrar esse guia para um aplicativo. E aí nós começamos esse projeto e nós vamos fazer isso. Nós vamos ter um aplicativo do Guia do Egresso. Enfim, acho que meu tempo já deu, né? Enfim, são tecnologias que estão facilitando a autonomia da pessoa. O que nós sempre buscamos não é só a agilidade nestes bancos de dados, mas o que nós buscamos, primordialmente, enquanto reintegração social, é que as pessoas que estão saindo do sistema prisional, elas possam sair um pouco mais autônomas, elas possam sair menos dependentes do Estado, e que elas possam, assim, de certo modo, caminhar com suas próprias pernas aí em busca dos seus direitos e em busca da cidadania. Obrigado. Obrigada, Mauro. Vamos chamar, então, o Dino, agora, para a gente começar com a próxima palestra. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer para mim estar hoje compartilhando com todos vocês.
agradecer em nome de Cristiane Aidep pelo convite. Eu preparei esta nossa apresentação para compartilhar com vocês 5 objetivos, basicamente. O primeiro é apresentar um contexto da segurança cidadã no Brasil, identificar as limitações do sistema prisional e socioeducativo. Muitos hemos falado do sistema prisional de adultos, mas não esqueçamos que os jovens também cometem muitos crimes e terminam também no sistema prisional. Compartilhar os principais desafios à ressocialização dos infratores de lei, apresentar elementos para melhorar o desempenho do sistema prisional e socioeducativo, indicar a evidência empírica do que funciona para reduzir a reincidência criminal. Então, o contexto da segurança. Muitos de vocês já devem ter esta informação em suas cabeças, mas vamos a compartilhar. Brasil basicamente tem 33% da população da América Latina, sin embargo, tem 40% do total dos homicídios da região. E geralmente temos taxas e números de homicídios de 56 homicídios por ano. A taxa de homicídios do Brasil quase chegando a níveis de guerra civil, 29%, versus da América Latina, 23%. O patamar que a Organização Mundial de Saúde disse que quando você tem taxa de homicídio de 30 a mais, é nível de conflagração armada. Então, o Brasil quase estamos nesses níveis. Mas não somente isso, os principais atores e vítimas são jovens de 15 a 24 anos. 37% dos totais das vítimas são jovens, mas apenas são 18% da população. Então, tem uma porcentagem, uma participação ainda maior. Vamos a falar também que os homicídios representam 38% da causal das mortes dos jovens, e enquanto explicam somente 2,4% das mortes das populações não jovens. Todos os que estão fora do bracket de 17 a 24. Nós sabemos todos que 93% dos homicídios são geralmente de homens e 76,3% no Brasil de afrodescendentes, pretos e pardos. Também no Brasil temos grande número de crimes violentos, como o roubo também, e que tem mostrado também taxas crescentes no tempo. Vamos ver como funciona isto aqui. Então, identificar limitações do sistema prisional. Diante de todos estes acréscimos nos níveis de criminalidade, que é o que está acontecendo com estes níveis? A taxa de presos no sistema brasileiro alcança uma taxa que está quase o dobro da maioria das taxas em quanto a aprisionamento no mundo, ou seja, 301 por 100.000 habitantes versus 144, que é o promédio a nível mundial. O Brasil é o 4º país com maior população carcerária, que todos vocês já sabem, e que, como sonhava Carolina, quase triplicou o número de população presidiária desde o 2000 ao 2016. Internacionalmente, Brasil se encontra na posição número 30 em quanto a população penitenciária por 100.000 habitantes e 43 em quanto às piores condições de espaço por preso, de acordo a um estudo que foi feito, comparativo de 205 países. Não somente esses critérios são importantes, não, para ver um pouco o que está acontecendo com os déficits de vagas. E a Carolina nos falou hoje que tínhamos um porcentagem elevado. Aqui, de acordo às últimas informações que nós temos, o déficit de vagas no sistema prisional alcança 63%. Quer dizer que 163% estão no sistema prisional, 63% por cima das capacidades, e também os presos que estão aguardando sentença, explicados por parte, são 36,8%. Esses dados você pode tê-los no Instituto de Pesquisa sobre Prisões e Sistema Prisional, que podem encontrá-lo na internet. Os principais crimes cometidos pela população carcerária são basicamente tráfico de drogas, diziam 25%, roubo 23% e furto 12%. No entanto, homicídios e latrocínios juntos representam 15%. Podemos dizer que latrocínios basicamente 3%, homicídios 12%.
O déficit de vagas no sistema socioeducativo, por outro lado, temos chegado a 20%, no sistema socioeducativo também, 44 dos jovens privados de liberdade cometeram crimes contra o patrimônio, 27 foram presos por uso e posse de drogas e 1,2 por homicídios. Os principais desafios à ressocialização de infratores de lei, nesse contexto, não? Como se dimensiona o problema? O problema é agudo, é baixo? Como que estamos? Não? Então, nos programas do BID, nós temos programas de segurança cidadã em Paraná, em Espírito Santo, temos também outro programa em Rio Grande do Sul, e fizemos um levantamento e vemos que a reincidência criminal dos jovens, em média, chega ao 41%. É decir, que um jovem egresso volve a cometer, no ano que saiu, outro crime e retornou ao sistema. E de 70% para os adultos, o sistema prisional, uma taxa de reincidência de 70%. Incrível, quer dizer que o sistema prisional não está haciendo su papel, basicamente. Esses dados devem ter exceções também de Estado a Estado e demais, mas dado que em promédio señala que temos um problema grave. Observam-se elevados custos per capita tanto no sistema penitenciário quanto no socioeducativo. Quanto que custa mensalmente a manutenção ou a estadia de um jovem e também de uma pessoa adulta? Foi calculado por as sedes de Minas Gerais que 3 salários mínimos por mês por jovem, por adulto, e 7 salários mínimos por mês por jovem. Então, o sistema também é custoso. Vamos ver, então. Os principais desafios na ressocialização, basicamente, vocês conhecem com esse corolário, são a ausência de infraestrutura física. Uma das coisas que chama a atenção é que você não pode ressocializar a nenhuma pessoa, já seja jovem ou adulta, se você não tem o espaço suficiente para brindar os serviços mínimos, não? Sabemos que existe a superlotação, decíamos 63%, também não dão atividades de formação, trabalho de adultos e de trabalho para o conglomerado prisional é 20%, chega a 20%, 80% dos demais que se chama população carcerária não tem acesso a essa formação. Mas, além disso, ninguém recebe uma terapia cognitiva comportamental que permita a eles também tomar conta das ações que foram feitas, como poder eles, especialmente se são jovens, se controlar ante eventos na reinserção social posterior, quais são as técnicas que eles têm que aplicar. Tampouco tem espaços de higiene, a segurança nem que se diga. E as vagas não são assignadas por tipo de crime e periculosidade em muitos dos centros penitenciários. Há carência de serviços básicos, não somente infraestrutura. Então, já falávamos que é indispensável para uma boa ressocialização ter um tratamento por tipo de crime. Aqui o colega Mauro dizia na sala que para cada tipo de crime se deveria ter uma aproximação distinta, não? Crimes de alta periculosidade, outros que não deveriam estar no sistema e demais, em função dessas capacidades cognitivas também da população penitenciária. Há pessoas que chegam com transtornos mentais muito fortes, há pessoas que precisam de uma reabilitação interessante enquanto ao consumo de drogas. Então, há um grande universo, não? E também se precisa ser oficinas, educação, espaços de exercícios e demais disso. Então, carência de serviços, ausência de infraestrutura, mas, além disso, há uma ausência de sistemas de gestão e informação orientados a resultados, não? Temos uma série de presídios, uma série de unidades socioeducativas que não têm os sistemas de acompanhamento, muitas vezes nem o personal capacitado, estruturado e suficiente para brindar esses serviços, não? Então, não há uma gestão para resultados. Por exemplo, os PIAs no sistema socioeducativo, quando um jovem entra, tem que fazer um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento requer que ele passe por certos aprendizados. Muitas vezes não se faz esse acompanhamento, não se tem capacidade para brindar esse serviço. Tampouco se avalia o sistema, o regime de internos, não tem um regime de internação, os processos administrativos e disciplinares não são conhecidos, a segurança e o controle
dos enfrentamentos entre facciones es laxo. Podríamos decir que no existe quase nenhum controle, por isso tivemos casos este ano no Brasil entre facciones del comando que se llama Vermelho, y por otro lado tenemos el PCC, ¿no? El primer comando de la capital, que justamente eran brigas por agutas de tráfico, ¿no? Agutas de tráfico especialmente de Paraguai, se não me equivoco muito sobre este particular. Então, temos sistema de gestão muito laxo, principalmente porque não se tem investido muito no sistema prisional. Quando uno faz uma avaliação dos custos do crime, e o banco tem feito, e podem buscar na internet, uno vê que os custos no sistema penitenciário são baixos comparado com a América Latina, porque o Brasil deixou de investir no setor faz muito tempo. Eles têm fundo penitenciário que, ano com ano, foi mermado em suas transferências, e como parte disso também temos estes resultados, não é? Bom, vamos a continuar então nos elementos para melhorar. Se nós tivermos problema, agora qual é a solução? Não? Temos problema de sobrelotação que precisamos, abertura de novas vagas, não? No sistema prisional. Não as vagas em geral, mas este cálculo foi feito por alguns expertos em quanto à necessidade que nos próximos, diziam, 7 anos, se tinha que criar mais vagas para 100.000 pessoas. A qualificação da gerência e das equipes técnicas, de diretores de prisão, agentes de segurança, psicólogos, assistentes sociais. Muitos destes recursos não foram feitos. O banco está investindo justamente em planos estratégicos para algumas instituições, para eles identificarem objetivos, metas a ser atingidas durante período de 4 anos, identificar também padrões de serviços entre todas as unidades para que puedan ser comparadas, e ter plano para ver como nós chegamos como Estado às melhorias também no sistema. Então, há que definir protocolos de segurança, os agentes devem estar capacitados para atuar dentro destes protocolos predefinidos, serem avaliados e ter seus serviços auditados. Em alguns dos centros socioeducativos juvenis, por exemplo, não tinham câmaras de filmação. Então, isso ponia muitas vezes riscos dos jovens ser abusados ou brigas entre os mesmos jovens. Então, foram também investidos nesse sentido. Se precisa melhorar a qualidade dos serviços prestados, especialmente alimentação, higiene, saúde, formação e reabilitação e acompanhamento, não? Então, vemos que o sistema carece muito para poder brindar uma oportunidade de ressocializar a jovem dentro do sistema por muitas carências que nós comentamos. Há ócio muito grande das pessoas também no sistema, dado que não há oficinas, por exemplo, de formação, não existem possibilidades de educação para aquelas pessoas que querem ter acesso. Falamos de 20% no sistema prisional, em promedio. Então, temos que intensificar a formação e o trabalho dos presos, não? Fazer parcerias com empresas privadas, organizações não governamentais, de alguma maneira para que possamos solucionar este tema. Elementos para melhorar siguen, ¿no? Falaron, Carolina falou sobre a necessidade de rever algumas legislações sobre drogas. Existe uma linha muito fina entre definição de usuário e traficante de drogas. Muitas vezes os juízes falham para lado ou para outro, e temos acréscimo também nos presídios e nas unidades socioeducativas por isso, não? Há que avaliar a necessidade de reformas na lei de execução penal. Por exemplo, nós víamos que temos que incorporar novos regimes específicos, assegurar o isolamento das lideranças dos crimes organizados. Muitas vezes, desde os mesmos presídios, começam a articular que se chama atividades ilícitas, não é? Por isso é importante que se possa avaliar essa necessidade de reformas. Há que reduzir o número de prisões provisórias, já falou Carolina, já falou Mauro, generalizando o uso de audiências de custódia, falaram, e de tornozeleiras eletrônicas para infratores por crimes menores, não? Então, existem mecanismos não tão custosos para poder acompanhar.
Hay que realizar mutirões también periódicos para revisiones penales y avaliar las necesidades de condenación en regímenes fechados, cuando apenas alternativa no régimen semiaberto, ¿no? O aberto en caso de condenas por menos de 8 años de internación. Então, existe uma série de possíveis medidas para melhorar. O que funciona na ressocialização e na redução da reincidência criminal? Este é um estudo que foi feito, comparou 200 programas de tratamento de população carcerária juvenil, que dispone de avaliações rigorosas com grupos de controle e grupos de tratamento, identificou intervenções que têm resultado estatisticamente significativos na redução da reincidência, e o autor é Lipsey, um americano que fez o estudo. Él tomó 200 programas analizados, 117 correspondían a programas de atendimiento en medio abierto, 83 programas de atendimiento en régimen fechado. ¿Qué es lo que encontró nuestro amigo? Nos dice, en el sistema abierto hay un cierto tipo de tratamientos que son promisorios y que pueden dar impacto y son bons en términos de, hay una evidencia de 40% en la reducción de la tasa de reincidencia, y de 30 a 35 una reducción de la tasa de reincidencia en fechado, ¿no? Entonces, ellos hablan de desenvolvimiento de habilidades interpersonales, ¿no? Habilidades sociales y control de raiva, como especialmente los jóvenes están en proceso de desenvolvimiento físico, las principales reacciones de un joven generalmente son impulsivas. Entonces, para controlar que la imagen entre directamente a la amígdala, que es la que reage, enseñan a ellos primero, yo cometí un crimen, cometí una falta, entonces yo tengo que subsanar ese mi ego. Entonces, por otro lado, ¿qué yo puedo hacer para prevenir no futuro este tipo de cosas? Entonces, ese desenvolvimiento de habilidades geralmente conlleva a buenos resultados. Tem que tener un aconsejamiento individual cuando es sistema abierto. Sistema aberto, você vai e visita um psicólogo, um acompanhante desse serviço e vai orientando você com oportunidades. A terapia comportamental e cognitiva comportamental é essa mesma terapia onde você reconhece sua falta, toma algumas ações para dar sentido à sua vida e demais. E há algum trabalho também que ajuda o jovem a reduzir suas dificuldades na escola acadêmica e déficits psicológicos e de formação profissional. Esse tipo de iniciativas tem demonstrado redução na taxa de reincidência em aberto. Em fechado já é outra questão. Também habilidades importantes, mas chama a atenção aqui ensino de vivência em família. É um tipo de terapia onde os jovens que estão em sistema fechado imitam o que seria uma família. Adoptam um irmão, uma mãe, um pai, dentro da mesma estrutura de terapia e vão formando família e criação de afetos. Esse é um mecanismo que tem mostrado impacto e assim foi interessante. Terapia comportamental também. E aqui um pouco a questão dos fatores que contribuem a essas mudanças. Muitas vezes são as características individuais do jovem no sistema aberto, a tipologia de intervenção, a duração e intensidade do tratamento e características gerais de intervenção. No caso do régimen fechado, já não é tanto as características individuais, sino as características gerais da intervenção, porque trabalha com o grupo mais allá, aberto. Algumas reflexões para terminar. As reflexões que são três, basicamente, não? Devem ser observados parâmetros mínimos para a prestação de serviços a infratores de lei, em termos de infraestrutura, diretrizes pedagógicas, recursos humanos, regime disciplinar, participação das famílias nos processos de ressocialização de jovens em particular. Só um comentário, no Paraná nós estamos financiando o AFAI, não sei se chegaram a falar, essa assistência às famílias de adolescentes internos, onde se está dando apoio às famílias para ter uma renda maior e ter possibilidades de, quando o adolescente se reintegra, ter outras condições econômicas de saída.
É importante introduzir a cultura de gestão para resultados em todo o sistema, em todas as unidades, incorporando indicadores de metas, de desempenho. Uno tem que perguntar, e quanto é a taxa de reincidência? Me fala. Pergunte aqui no Brasil. Me diz qual, ninguém sabe. Eu não calculei, não posso calcular. Reingresso, quando se trata de jovens, geralmente as unidades vão falar, não, é que o jovem não necessariamente tem cometido outro crime, porque não foi ainda o juiz determinado, mas ele voltou a reingressar por uma medida que foi anterior. Então, sempre existem possibilidades de não querer transparentar informação, mas se você não transparenta informação, não tem métricas, é muito difícil medir progresso. E nós decimos, desde a perspectiva do banco, em apoiar a estas entidades, é dizer, olha, se você tem por lo menos um ano, um jovem no centro, esse jovem que tem 15 a 17 anos, deveria egressar com fundamental terminado. 84% de nossos jovens no sistema socioeducativo não terminou fundamental. Então, primeira medida, termina fundamental com a educação de jovens adultos, pode ser uma métrica. Outra é uma formação laboral que poderia também ser incorporada, mas, além disso, a terapia cognitiva comportamental, que é o que muda realmente a perspectiva do jovem voltando à sociedade. Não é suficiente ter uma atividade laboral, não é suficiente ter um conhecimento educacional, mas tem que ter uma mudança de atitude. E isso é importante, que também pode ser feito em regime aberto, não é? Então, falamos da cultura de resultados, de gestão, e deve-se avançar também na definição de estratégias de temas alternativos da justiça, que nós já falamos, de justiça penal, que priorizem a recuperação de infratores e as medidas em meio aberto. Finalmente, eu creio que aí o serviço aos outros é o caminho a dois objetivos, não, principais, a autoperfeição e a felicidade. Eu creio que todos aqui estudamos para servir à sociedade, assim que foi um grande prazer compartilhar com vocês hoje. Muito gentil. Obrigada, Dino, por repassar esse conhecimento em dados, que é super importante. Passo a palavra, então, ao Nathaniel para fazer esse desfecho aqui nesse nosso ciclo de palestras. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né, e agradecer a presença de todos aqui. Eu vou falar um pouquinho do monitoramento eletrônico do Brasil, da perspectiva da empresa, né, que desde 2010 já vem prestando esse tipo de serviço. Começou em 2010 no Brasil, né, através da Lei 12.258, que o senhor já conhece, que permitiu o monitoramento eletrônico. Para o semiaberto e saída temporária, o Estado de São Paulo foi o primeiro a usufruir do sistema de monitoramento, através de uma licitação para 4.800 presos, e que foi contratado em outubro de 2010. O Estado de Rondônia veio logo em seguida, contrata mais 2.000, aí já foi outra empresa que ganhou. E, em 2011, tem a outra Lei 2.413, que incluiu as medidas cautelares e liberdade provisória, que acho que era o grande foco da utilização do monitoramento. Hoje, aproximadamente, temos 27.000 presos no Brasil monitorados, não só na nossa empresa, mas no Brasil inteiro. A Spacecom hoje monitora 22.000, já monitoramos mais de 200.000 pessoas desde 2010, por causa da rotatividade que tem a pessoa no sistema. Atendemos 19 estados, incluindo a Justiça Federal da 4ª Região, que é a Lava Jato. Nós temos a nossa central própria de monitoramento, e as outras empresas também, algumas têm, outras não, mas algumas têm. Os estados hoje que estão sem monitoramento, atualmente, é o Amapá, Bahia e Roraima, né? Esses que estão em vermelho aí são basicamente a da Spacecom. Aqui nós temos uma outra empresa que está aqui no Amazonas, Pará, Sergipe, Alagoas, e também está no estado de São Paulo. Está no estado de São Paulo, esse aí ficou desatualizado, né? E tem uma outra que está no Rio Grande do Sul, e em breve, provavelmente, já estará aqui no Distrito Federal. Como funciona? Só vou falar rapidamente aqui. O monitorando utilizando uma tornozeleira. Eu tenho aqui uma aqui só para mostrar. Vocês passarem entre um e o outro aí, só para vocês darem uma olhada. A tornozeleira ali, ela recebe a informação da rede de satélites,
onde ela capta a localização do indivíduo, né? E, através do GPRS, que é a comunicação via celular, ela passa pela rede celular e chega nos data centers. E, dos data centers, cada central pode vir receber as informações e acompanhar o deslocamento e os hábitos do monitorado. Não é uma coisa do outro mundo, mas tem um certo nível de complexidade nesse sistema. A gente, olhando assim, pensa que é bem simples, mas a coisa é um pouco mais, né? Então, aqui nós temos uma tornozeleira. O material é esse aí que vocês estão vendo aí, é hipoalérgico. Ela emite sinais luminosos e vibratórios, e também sonoros. Tem memória para 30 dias de dados. Caso a pessoa vá para um local onde não tenha a rede celular, ela consegue acumular até 30 dias. Assim que ela chegar numa região onde o celular pega novamente, ela vai descarregar todas aquelas informações do passado. A bateria é recarregável. Essa aqui nós estamos na 3ª geração, já vamos para a 4ª. Essa aqui pesa 190 gramas. Tem sensores antifraude, tudo que a gente vai, mais na frente a gente vai falar desse sistema que a gente ouve, né, no YouTube e outras coisas mais aí, que tem fragilidades, mas não é bem assim, né? Vamos falar mais na frente. O GPS que a gente utiliza é de alta sensibilidade, né? Às vezes é bem melhor do que o que a gente utiliza nos celulares, aí, pelo tamanho, né, pela configuração. A comunicação foi a primeira tornozeleira com 2 chips, que é para a gente poder ter menor área de sombra, e, se por acaso uma operadora sair fora do ar numa determinada herb, a gente consegue pegar de outra operadora automaticamente, né? A que estiver mais próxima. A herb que a gente diz é da rede celular. Tá? E o monitoramento é em tempo real. E o sistema é à prova d'água, pode entrar na piscina, jogar bola, né? Pode fazer o que quiser. Nesse caso aqui, é uma tornozeleira de uma peça só, onde ele conecta aqui um cabo desse semelhante que a gente carrega o celular, que ele tem que ficar 2 horas, de 2 a 3 horas, de acordo com o fabricante, próximo de uma tomada para carregar, né? Então, isso aí é mais ou menos. Aqui é uma tela do nosso sistema. A gente abriu várias informações aqui, só para dar uma ideia. Mas aqui, por exemplo, é uma área onde a pessoa deverá estar num determinado horário. Se ela não estiver nesse horário, vai alertar através desses triângulos. Por exemplo, esse aqui, vamos supor, ele chegou tarde em casa, ele veio abrindo o triângulo, e esse foi o trajeto que ele veio fazendo até chegar aqui. Em cada ponto desse, se eu clicar, aparece a data, a hora, tudo certinho, latitude, velocidade, quanto o GPS pegou, para você saber exatamente o que tem lá. Também acusa. Se a gente abrisse uma outra tela aqui, ia acusar como é que se diz? Qual a falta que ele fez, né? Chegando atrasado, ou está com a bateria descarregada, esse tipo de coisa. E a gente consegue abrir individualmente, um a um, né? Você consegue monitorar numa tela nossa, que é uma outra tela que não está aí agora, a gente consegue até 500 pessoas, uma pessoa monitora 500 pessoas. Monitorar é uma coisa, encaminhar a justiça. As faltas são outras coisas, que muitas vezes as pessoas confundem, né, as coisas. Os data centers, todas essas informações, elas são encaminhadas via rede celular para data center. Ali é uma foto genérica, né? Mas um dos data centers da nossa empresa fica em algo desse tipo, nessas grandes operadoras, né, onde fica lá os bancos, o nosso INSS, todos os dados nossos ficam numa dessas gavetinhas também lá. E nós temos um outro redundante, que é na própria empresa. Então, são servidores de dados de alta capacidade, são redundantes. Todo o sistema ali é de primeira geração, é de última geração, melhor dizendo. Sistema redundante de energia, pode faltar energia, dificilmente eles vão ficar fora do ar. Refrigeração com redundância, sistema de combate a incêndio, links de fibra ótica com redundância, não chega só uma linha, chegam várias linhas de fibra ótica nesse data center. O cabeamento estruturado para gigabytes, controle de acesso biométrico e sistema de circuito fechado TV. Só para vocês terem uma ideia, se nós tivermos que entrar no nosso armário aí no data center, a gente tem que avisar antes. Só as pessoas já previamente identificadas é que têm acesso.
E eles ainda acompanham a gente para saber se a gente está chegando no armário da gente. Nossa, é de alta segurança mesmo. Então, na nossa central de monitoramento, aqui é uma foto real lá da nossa central de monitoramento, nós temos 24 links de dados, sendo 12 em fibra ótica pelo Brasil inteiro, 12 links de voz E1 e fibra com 30 canais cada. Isso é para fazer os atendimentos dos presos que ligam para o 0800 para tirar dúvida ou para dizer que estou passando mal, vou sair da minha casa, vou para o hospital. Isso é pré-programado lá para evitar dele ser penalizado. Então, nós temos um número de 0800, tudo é gravado, qualquer informação via telefone é gravada, e, além do áudio, nós temos as imagens de todos os sistemas nossos. Todos os acessos aos sistemas são auditáveis, cada um tem sua senha, todo o sistema é criptografado, então, tudo que é feito, uma simples consulta de um preso, fica lá registrado quem acessou. E, logicamente, tem estados que só eles têm acesso, tem estados que nós monitoramos em paralelo ao estado, lá em Curitiba, e tem locais que a gente monitora no próprio estado, né? Então, tem vários tipos de serviços que a gente atende, tá? E, com isso, os preços são variados em função disso. O acesso a essas centrais é por biometria, e lá é um painel que tem 12 televisões, que tem vários níveis de informações, mas o monitoramento mesmo, ele é feito na telinha de 19 polegadas aqui, e aquela lá é mais assim, uma gerencial. Ali você sabe temperatura do data center e tudo mais, capacidade lá. Aqui é uma área nossa lá de assistência técnica, as tornozeleiras que vão para campo, voltam para nós dizendo que está com defeito, ou isso, aquilo, outro, a gente avalia. 30%, mais ou menos, que voltam para nós não tem defeito. Mas o Estado diz que tem defeito, é um custo na logística, que nós aprendemos isso com o tempo, né? Aí nós somos obrigados a embutir, nós e todas as empresas, a embutir esse custo. Você manda para lá, depois manda de volta, não tem nada, manda de volta, quer dizer, é um custo que a gente foi aprendendo com o tempo, que a gente tem que considerar. Aqui é onde são feitos todos os testes. Todas aqui estão num carregador, e ficam lá numa bateria. Antes, elas vindo da fábrica ou vindo para nós, antes de voltar para o cliente, a gente passa de novo pela bateria de teste para evitar qualquer coisa. Mas 30% ali foi perda de tempo. Aqui é a quantidade de pontos, né, que a gente foi começando a monitorar. Então, aqui nós já temos, tem a data aqui, 29 trilhões de pontos, né, de todos esses presos aí que a gente já analisou ao longo desse tempo todo. Praticamente desde o final do ano de 2010, quando começou no estado de São Paulo. Os desafios do setor é a constante evolução tecnológica. A empresa que não investir em tecnologia, daqui a 3 anos ela vai estar fora do mercado e não tem jeito. Tem muitas empresas que tentam trazer de fora, da China ou de outros, mas na hora que chegam aqui, só tem um chip, aí o pessoal já não aceita. Aí chega aqui, vai ver, dá muito problema de falha de comunicação, uma série de coisas que eles acabam desistindo. Todo o nosso material foi desenvolvido no Brasil, tá? Desde o início. A nossa empresa é 100% nacional, apesar do meu nome ser uma herança do bisavô, né? Mas a empresa é 100% nacional. Então, nós temos os desafios nossos: evolução tecnológica, a logística na operação, que a gente tem que mandar, trazer, levar, né? Tem lugar que a gente tem que entregar no presídio, tem lugar que a gente leva nas coordenadorias, né? Tem lugar que a gente só leva só na sede da empresa, e algumas, por exemplo, tem que mandar daqui para o Acre, daqui para Rondônia, daqui para Ceará, né? Tudo avião, né? Então, já viu que teve época que a gente já não pôde mandar por conta das chuvas que estavam lá, só estavam dando preferência a remédios e outras coisas no avião. Planejamento de demanda por falta dos estados. Isso aqui é um calo para todas as empresas quando vão participar da licitação. Por quê? Eles dizem, por exemplo, tem uma licitação agora que está assim, mínimo 100, máximo 6.000. Não, aí como é que você vai programar? E diz assim, o contrato é de 12 meses e te pedem uma série de coisas que você tem que botar no primeiro dia para você vai diluir aquilo em quanto? Em 12 meses? Em 500 peças? Em 2.000 peças? Então, esse é triste.
Aí nós temos que entrar nos dados que o Infopem, né, para tentar imaginar o que aquele Estado vai fazer. Outro problema, a adimplência financeira. Na verdade, eles não pagam. Por exemplo, se a gente for falar aqui hoje da dívida que eles têm com a gente, os estados, tem estado que está devendo aqui em 2016, tinha um estado que, no início desse ano, estava devendo 2015, agosto de 2015. Né? Então, o que a gente faz quando vocês ouvem falar? A empresa não entrega a tornozeleira. Não é porque a gente não tem tornozeleira para entregar, é porque nós não recebemos há mais de 90 dias e a lei assim permite a gente suspender parcialmente o serviço. Então, o que a gente faz? A gente para de fornecer as tornozeleiras ou, numa situação mais grave ainda, depois de N notificações, a gente acaba suspendendo o serviço. A gente continua monitorando da nossa central e o Estado, a gente só informa as coisas mais graves para eles, né, via e-mail. Então, esses dois casos aqui, ó, é o que mais atrapalha. Por exemplo, hoje nós temos 22 mil tornozeleiras. O contratado hoje, eu acredito que a gente teria quase 30 mil tornozeleiras. Não vai para frente, porque os estados não liberam a parte financeira. Poucos estados, vou dizer aqui, São Paulo, pagava regularmente, dentro do prazo legal. Né? São um dos poucos estados. E olha que nós ficamos ali 5 anos, quase 6, né? Quanto a isso, a gente não tem que reclamar, tem que dar os parabéns lá, né? Mas a maioria tem um problema de eficiência grande aqui. Porque é um tal de botar aqui, eu não consigo prever a demanda porque depende do judiciário. Pronto, aí já jogou a bola para o outro e fala, né? Já não tenho culpa de nada. Especificação de produtos em licitações que não existe no mercado. Eventualmente, né, e eu digo isso assim, quando eu brinco na empresa, os tecnocratas de plantão. Eu já fui um deles. Durante 22 anos, eu fui gerente de engenharia da Secretaria de Segurança aqui no DF. Né? Então, eu já fui um tecnocrata de plantão. Então, ele põe uma coisa lá que você fala, pô, mas se eu for desenvolver isso para esse cara, até eu desenvolver o custo disso não vai fazer parte do mercado. Aí tem que ir lá conversar com o cara que não é bem assim, a gente consegue. Tem outras exigências, por exemplo, tem estados aqui que querem que eu forneça carro, que eu forneça assistente social e tudo mais. Só vai aumentando o custo da tornozeleira. Também não dizem quantos eu vou contratar. É de 0 a 3 mil. Aí você vai, Budiru, isso como? Ainda diz assim, aí você faz uma pergunta, você bateu o carro, quem vai pagar a franquia? Né? Não, a empresa. Eu vou bater o carro 2 vezes por dia, nenhuma empresa vai aguentar essa brincadeira. Então, tem uns escopos assim que você fala assim, meu Deus do céu, e você fica lá, está 2 anos a licitação, o cara não sai porque ninguém consegue atender eles. Né? Os contratos anuais ao invés de longo prazo. Né? Então, os contratos que eu digo, insere uma série de coisas que você tem que botar no início, data center, as tornozeleiras. Você fabricou ela, você já começa a pagar 2 chips, ela na minha prateleira ou na prateleira lá da empresa ou no pé do preso. Eu já estou pagando por ela. Né? Fora o custo dela e logística e tudo mais. Aí querem que a gente dilua isso tudo em 12 meses. Quanto mais longo, como foi o Estado de São Paulo, fez 30 meses, mais 30 meses, que 60 meses é o limite para que um contrato com o governo seja mantido. Né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de mitos e verdades sobre o monitoramento. Vocês, né, acho que é curiosidade de muitos aí. Vocês já ouviram falar assim, o sujeito tira do pé, né? Como vocês já viram a história do galo. Alguém está lembrado disso? Né? Então, aquilo ali é uma empresa, não é a nossa, né? Foi lá no Rio Grande do Sul. A empresa, 2 coisas que podem ter acontecido ali. Primeiro, não terem fixado corretamente com a circunferência adequada para o tornozelo da pessoa e que ela realmente tinha uma deficiência, você conseguia esticar a cinta dela. Então, o sujeito lá conseguiu com o tornozelo dele e o sistema não acusou, né, porque não dava para acusar. Aí, né, aí o cara bota no galo, só que era uma pessoa, uma figurinha carimbada da PM, sacaram lá que o cara tinha feito alguma coisa, chegaram lá e saiu essa matéria. Outra coisa que vocês ouvem falar, papel alumínio, né, que enrola em volta dela, coisa e tal, é a gaiola de Faraday. Realmente,
Quando a pessoa faz isso, você corta a comunicação com os... Vou voltar aqui um pouco. Você vai cortar a comunicação. Você vai cortar a comunicação do GPS, da localização, e a comunicação com a rede celular. Só que agora, né, a gente vai evoluindo, nós já conseguimos detectar no momento que ele começa a envelopar. Começa a já dar um ruído de sinal, nós descobrimos, depois de N testes, N coisas lá, conseguimos já detectar que eles falam que é a proteção do papel alumínio. Então, eu sei que ele está encoberto com papel alumínio, não sei a localização dele, tá certo? E, de vez em quando, eu sei, pela herb, eu sei a proximidade dele, né? Mas não sei a localização dele. Também, quando eu deixo descarregar a bateria até zero, né, o equipamento não consegue comunicar. Só que o equipamento ainda tem assim, um residual. Ele para algumas coisas, mas ele continua acumulando. Em vez de ele mandar a cada ponto, a cada minuto, mandar 2 pontos, ele já começa a segurar um pouco mais, mesmo que não pisque mais a luzinha ali para ele, mas ele ainda tem uma sobrevida. E, com isso, ainda consegue... A central, às vezes, já liga para o sujeito, ó, sua bateria está assim, coisa e tal, né? O que mais que eu tenho de mitos e verdades aí? Aquela que o rapaz tira na internet, né? Que a gente vê tirando, né? Alguém já viu isso no YouTube? Já viram, né? Chega lá, tira, põe, tá. Aquele é o único alarme que não toca para o preso, é quando ele rompe a tornozeleira. Se ele demorar a chegar no local onde ele tem que ficar, ou entrar numa área que ele não pode entrar, ou a bateria começar a descarregar, qualquer outra coisa, o sinal vai bipar para ele, vai tremer ela no pé e vai ficar a luz piscando para ele. A única que não acontece isso é o rompimento. Ele sabe que já rompeu, né? Porque rompeu, caiu do pé dele, não tem jeito. Ele pode fazer o que quiser. E quando ele instala, que ele acha que ele ligou de novo, é que não botaram aqui para mim, porque fazer assim um parênteses, essa palestra aqui, quem estaria fazendo era meu irmão, que é o presidente da empresa, só que ele a sogra dele teve um problema e não pôde vir, pediu para eu vir aqui de última hora. Então, no sistema lá, ia aparecer... É ali que eu tenho que apontar, esqueço. Ia aparecer uma tarja vermelha aqui, uma tarja vermelha dizendo o que rompeu. E só depois de você confirmar que o rompimento, confirmar que eu digo assim, você caracterizar, ó, eu sei que ele rompeu, isso aqui vai ficar vermelho, né? E eu, com a minha matrícula, vou habilitar para que possa ligar de novo, mas não liga mais naquela pessoa, né? Que ele já é considerado ali um transgressor das medidas que foram impostas a ele. Então, o sistema é seguro, você consegue acompanhar o cara normalmente a cada 30 segundos, saber a posição dele, essa informação vem a cada minuto. Em alguns casos, em algumas licitações, eles pedem que, quando eles dão algum sinal aqui, que consiga você saber a cada 10 segundos, durante 2, 3, 4 minutos, ou enquanto ele estiver numa transgressão, de local, de data ou de hora, né? Você consegue, pelo sistema, saber se ele está andando de carro, se ele está andando de moto, se ele está andando de ônibus, se está andando de van. Você consegue, num instantinho, você já consegue. O pessoal lá em São Paulo, quando estavam lá, né, a gente monitorava também, você já conseguia... O pessoal, às vezes, até ligavam lá para a SAP e falavam assim, ó, esse cara vai fugir. Porque cada pessoa começa a ficar com aquele grupo de presídio, né? Esse cara vai fugir, esse cara vai fugir. A gente até avisava, mas eles não podiam fazer nada porque ainda não chegou a hora, né? E o cara, que ele tinha um trajeto regular dele, que a pouquinho, um dia, ele começa a mudar a trajetória e as pessoas percebem, né? Num instantinho, os monitores começam a saber mais da vida da pessoa do que ela própria sabe, né? Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre tornozeleira? Ah, a Maria da Penha. Eu não sei se vocês viram aí, né? Só porque falou da Maria da Penha, né? Que realmente... deixa eu só mostrar aqui. Por favor, Xana. Faz o seguinte, fica com esse aí, só mostra aí. Ó. Por exemplo, no nosso sistema, esse aqui seria esse aqui, vamos supor, né? Aquele, se tivesse aqui lançado aqui, ela estaria, vamos supor, nessa rua aqui.
fica sempre uma linha roxa, essa aqui é uma linha azul, mas é uma outra linha roxa mais forte, fica marcando a distância entre os dois, né? E você consegue ver, pessoas conseguem ver lá, se é o monitorado que foi na direção da vítima ou a vítima foi na direção do monitorado, que muitas vezes acontece. Outra coisa que acontece assim no mundo real. O sujeito mora aqui e a vítima, né, voltou para a casa da mãe, mora na esquina do outro lado. Então, é difícil você manter os 500 metros, aquela coisa toda, né? Muitas vezes, as vítimas deixam aquele aparelho desligado, não põem para carregar, como já aconteceu em Minas. O sujeito foi lá, fora do local onde num local que ele poderia, foi lá e matou a pessoa, né? Então, tanto a vítima quanto o outro tem que manter isso carregado, né? Coisa e tal. Mais alguma pergunta que vocês gostariam de... Oi? Não, continua, as informações continuam... É tipo um carregador de celular. Ele tem a cada 2 horas por dia ele tem que botar para carregar. Não, não tira do pé. Não tira do pé. Não, não, é o seguinte. Antes, nós temos uma outra tecnologia que são de 2 peças. Seria aquela ali, aquela outra, e a outra seria no formato de um relógio, mas que ficaria no tornozelo, certo? Só que a concorrência, só tinham 2 empresas no mundo que faziam isso. Era uma lá de fora e nós, que nós conseguimos desenvolver aqui. Como as outras não conseguiram, e os editais, se ficassem, tem que ser de 2 peças, só nós íamos ganhar. Né? E aí a gente acabou abrindo mão disso, deixando ficar, porque senão a concorrência nunca ia sair, né? Todo mundo, está dirigida, está isso, está aquilo, para a gente não interessa. Como nós começamos essa brincadeira em 2003, quando o pessoal foi falar em 2010, 2009, que quando o Estado de São Paulo começou a fazer as audiências públicas disso, que algumas empresas trouxeram de fora, como nós já tentamos em 2003, vimos que era muito caro, que outras tentaram desenvolver no Brasil. Quando elas começaram a desenvolver no Brasil, a gente já tinha uns 7 anos de estrada, né? Então, por isso que a gente teve esse avanço. Nossa empresa teve recursos do FINEP, nós desenvolvemos no Laboratório de Tecnologia do Estado do Paraná, que é em Curitiba, por acaso, a empresa é em Curitiba, eu moro em Brasília, mas a empresa é em Curitiba. Mais alguma pergunta? Vamos, só um instantinho, gente, porque a gente está ao vivo. Vamos começar, então, as perguntas. A gente começa com o Nathaniel, depois a gente passa para os outros participantes. Uma das fotos que o senhor mostrou, aparece uma meia embaixo do objeto. E nós, fazendo aqui o manuseio dela, a gente percebe que ela não é ajustável. Ela é ou não ajustável? Não, ela é ajustável. Você vê que tem esses furos que tem aqui, ó. Mas o monitorado ele consegue fazer esse ajuste? Não. Quem faz esse ajuste é o agente penitenciário durante a instalação. É que aqui eu deixei no comprimento máximo, mas você vê que ela tem uma sequência de furos aqui, tem uma ferramenta que eu corto aqui na medida certa, coloco essas 2 travas. Essas duas travas que estão aqui, se você romper ela, eu tenho até aqui no bolso e tem uma outra cinta ali, você não consegue colar ela de volta. Tá? Então, para você tirar isso aqui, eu posso até tirar uma aqui agora, eu até trouxe aqui sabendo que... Né? Se bem que aqui não vai dar muito para mostrar, mas você consegue perceber que ela foi arrancada e tentado colocar de volta. Ou seja, além do lacre eletrônico, nós temos uma trava, né, que também facilita, que era uma das coisas que a PM lá de São Paulo, no primeiro projeto que a gente tinha, ficava na dúvida. Né? Pô, mas o cara aqui está utilizando ela. Não, mas está rompida, pode levar ele embora. E essa aqui, por exemplo, é a 3ª geração. Nós já estamos entrando na 4ª, que vai ser 1/3 vai reduzir 1/3 o tamanho dessa, e a autonomia também. Né? A autonomia, vamos falar, a que tem uma autonomia hoje de duração de bateria é da nossa empresa. Né? Porque nós já estamos desde lá de trás, correndo atrás do prejuízo. Não, em relação... A meia aqui é simplesmente uma meia branca para dar o contraste na foto. Né? Que esse é até o pé do meu irmão, por acaso.
é possível que a tornozeleira cause algum dano ao monitorado e, assim, questão de incomodar, machucar? E como é que ele pode, se por um acaso, sei lá, estiver apertada e ele quiser ajustar, ele procura a empresa, ele procura a penitenciária? Como é que funciona essa questão? Vamos lá. A gente já tem uma técnica de colocação, né, de instalação da tornozeleira. Ela tem que deixar um dedo de uma folga, mas, eventualmente, a pessoa pode ter um problema de inchaço da perna durante o dia, né, causar esse tipo de coisa. Assim que ela perceber isso, ela é orientada a procurar o mesmo local onde ela foi instalada. A empresa não entra, ninguém entra em contato direto com a empresa. Quando a gente diz que os presos ligam lá para a empresa, é quando o Estado tem um protocolo de informação. Tem um 0800, liga para lá, tem um script. Eu estou com um problema assim, estou com a tornozeleira assim, o que eu faço? Aí ele orienta a pessoa a ir ao mesmo local para fazer a instalação. Vamos supor, num caso de um acidente, uma coisa assim, que precise, se meter uma tesoura ali, ela vai romper. Se você passar um estilete ali, ela vai romper. Aquilo ali não é de criptonita, né, que eu brinco assim, que não vai deixar de romper. Né? Poderia ser de aço, né? Mas o mais prático é que seja no plástico ABS, que ele é resistente, ainda tem uma faixa interna que é mais resistente ainda, mas você consegue cortar com estilete. Né? Porque, para quem vai fugir, se a pessoa foge dentro de uma cela que é de concreto, isso, aquilo, outro, dentro de um presídio, não vai conseguir romper um negócio, né, em casa? Vai. Mas, assim que ele romper, o sistema é avisado lá. E como funciona a questão da proteção de dados pessoais do monitorado frente à empresa? Assim, você falou que vocês conseguem saber onde a pessoa está, que horas. Como é que funciona a privacidade do monitorado e a proteção dos dados pessoais dele frente a vocês? E vocês podem fornecer esses dados para um número X de entes ou para ninguém? É preciso uma decisão judicial? Não, vamos lá. Primeiramente, todos os dados são criptografados. É uma criptografia de 125 bits. Tá? Então, você não consegue... Uma vez ela gerado o dado, nem nós conseguimos... A gente consegue ler, mas não conseguimos alterar. Nada no sistema é apagado. Por exemplo, se a pessoa mora aqui nesse endereço hoje e amanhã ela está naquele outro endereço, essa noite ela vai lá no órgão onde que ela se cadastrou, e ela vai dizer assim, hoje eu não vou morar mais aqui, vou morar mais ali. Isso aqui, quando você voltar na linha do tempo, o endereço dela era aqui, o novo endereço era lá, e não se apaga. Quanto aos dados, nós não temos mais o acesso. Os estados, só eles que têm. Aí tem estado que a Secretaria de Justiça, ou o Instituto, ou a própria Secretaria de Segurança, disponibiliza dados parciais às outras unidades, vamos falar, a PM. Normalmente, a PM já consegue ligar para a própria central do Estado. Dá uma olhadinha se a pessoa passou aqui nessa data, hora e local, né? Dá um raio. E já conseguem fazer isso. E isso já dirimiu muitas dúvidas entre uma acusação ou uma absolvição. Né? Então, esses dados não é todo mundo que tem acesso. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, hoje, em função da crise que aconteceu lá, o juizado AVEC tem o acesso, o Ministério Público tem o acesso de informações parciais. Eles só conseguem... O privilégio dele é só consultar. Ele não consegue alterar nem mais nada. Ele consegue só ver aquelas coisas que foram... Né? E toda vez que ele faz o acesso, fica lá registrado. Né? O Estado, vamos falar, os dados não são nossos. Ao término do contrato, eu pego toda aquela massa de dados, né? Entrego para o órgão. Tem Estado que pede, a cada 6 meses, eu passo isso para eles. E eles têm e a gente passa um outro sistema para eles, que eles conseguem ler aquelas mesmas informações para o resto da vida. Né? Aí ficam com eles. Mas, normalmente, os contratos de 5 anos, a gente continua com os dados lá até hoje, né? Enquanto durar a coisa. Boa noite. Seria para o doutor Mauro. Seria 2 perguntas. Sobre o sistema PARES, se eu não me engano. Esse sistema, quem tem acesso é tanto o judiciário quanto o sistema penitenciário? E, se sim, se tem previsão desse sistema ser implementado também em todo o Brasil, porque hoje eu trabalho no sistema penitenciário aqui de Brasília e é muito comum vermos casos de internos que têm crimes, como o Brasil é muito grande, tem interno que tem crime em São Paulo, no Nordeste, em todo o Brasil. Tem interno que rodou o Brasil inteiro.
E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de comunicar com outros estados, até para informar que o interno está recluso aqui conosco. Já aconteceu do interno estar aqui, e, quando questionado, o estado do Tocantins falou que ele estava lá também. Não, então, é o seguinte, só para entender, o sistema PARES ele vai ser alimentado por assistentes sociais, psicólogos e técnicos nessa área dentro do sistema, dentro das unidades de regime fechado. Ele vai conversar com os outros programas, com os outros bancos de dados, mas sempre respeitando a qualidade técnica do assistente social e do psicólogo. Então, por exemplo, tem coisas que ninguém pode ver, que estão escritos ali, que não só o assistente, que não só o psicólogo, respeitando aí o código de ética de cada uma dessas carreiras, entendeu? Ele não está online, igual o de penas vai estar. O de penas ele também não vai estar online para qualquer um. Ele vai estar online, ele vai ter acesso através da internet. Assim como você acessa o seu banco através da internet, nós vamos poder definir níveis de senhas para os juízes, promotores e quem mais puder acessar, para que eles possam acessar o seu computador. Então, ele não é um banco aberto, online, para qualquer um acessar. E o PARES ele está sendo feito para o Estado de São Paulo. Ele não está acessível ainda, não vai ser acessado pelos outros estados. Ele vai ser para uso interno. Todos eles se conversam dentro dos níveis de acesso e respeitando sempre a ética de cada um dos profissionais que estão lançando esses dados ali dentro. Então, tem coisas, por exemplo, do preso, por se tratar de um prontuário criminológico, que o psicólogo lança lá e só o psicólogo que vai atendê-lo em uma outra unidade que, porventura, ele venha a ser transferido, vai poder acessar. Entendeu? Só para complementar, Mauro, o seu questionamento, há pouco eu conversava com a doutora Thaís, que é conselheira, juiz e conselheira do CNPCP, que a gente precisava ter duas prioridades dentro do sistema prisional, e uma delas era a agregação de dados, porque a gente tem problema em alguns estados. Você está falando do Tocantins, mas o Piauí você tem esse problema, Roraima você tem esse problema, o Amazonas também, que é ter um banco nacional. O Conselho Nacional de Justiça já tem um banco nacional de mandados, então lá você dá conta de ver quando a pessoa efetivamente é presa. Se, no estado, a pessoa alimentar o sistema. Porque tem esse detalhe. Então, assim, tem coisa que às vezes a pessoa já está em liberdade, já foi absolvida e está constando ainda o mandado lá aberto no sistema. Ela me disse que já tem uma proposta em andamento lá e me parece que, talvez pegando bons exemplos, você consiga uniformizar isso para todos os estados, né? Só para complementar. Mais alguém? Quer fazer? Então, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes e aos participantes também, dizer que a Escola de Direito de Brasília está à disposição. Nós temos grupos de estudos aqui em funcionamento que podem ser utilizados pela sociedade civil e por alunos de outras universidades, e nós estamos sempre abertos para poder acolher a todos. Muito obrigada. Bom, em nome da organização, agradecemos aos painelistas, a atenção de todos neste painel e convidamos, caso tenham disponibilidade, para o encerramento no -2, auditório do -2, o encerramento oficial do 7º seminário. Então, todos uma boa noite.